Olá, nós vamos dar prosseguimento aos estudos das bem-aventuranças que estão em Mateus 5, de 1 a 12, e também em Lucas 6, de 20 a 23. Nós falamos no estudo anterior que as bem-aventuranças são uma sequência lógica espiritual de que não há no reino de Deus nada que não seja pobre de espírito. Hoje nós vamos falar na segunda bem-aventuranças, que está em Mateus 5, 4 e em Lucas 6, 21, na parte B, quando Jesus diz: bem-aventurados ou abençoados os que choram, porque serão consolados, ou na visão de Lucas, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês haverão de rir. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você seja avisado de futuras publicações. Nossa cultura considera bem-aventurados os que choram esta afirmação como uma afirmação ridícula, porque a cultura nossa enxerga que isso seria uma dor, não é? Então, como é que a gente vai dizer que é uma bênção nós ficarmos doloridos? Eu creio que essa é a grande questão. Veja que no falso contentamento há uma retenção do luto e as pessoas incompreendem muitas vezes a própria situação e a vontade de Deus, a vontade do Criador. Veja que o coração muitas vezes está deprimente, o ânimo está enfraquecido, como na linguagem bíblica, né? Mãos descaídas, joelhos trôpegos. Na verdade, há um choro de desespero muitas vezes das pessoas, mas não um choro de alívio, embora muitas vezes aconteça nestes casos. O verdadeiro cristão, ele vai chorar pelos seus pecados e pelos pecados das outras pessoas. É isso que Cristo está querendo dizer aqui. Ele não é alienado, nem um crítico de todas as coisas sem uma razão, pois ele se preocupa com a sociedade de uma maneira geral e ele olha ao seu redor com amor e graça. Deus é a fonte da sua verdadeira alegria. Ele chora porque as pessoas não vivem ainda da maneira que Deus quer, como pensa o Senhor de todas as coisas. Olha como o Salmo 119, no verso 58, diz, olha o que Deus pensa sobre isso. Vi os infiéis e senti desgosto. Deus usa uma linguagem humana, um antropomorfismo, que Deus se coloca na figura humana. Ele diz, eu vi os infiéis e senti desgosto. E por que Deus fica desgostado? Porque não guardam a tua palavra. Quais são as três razões, pelo menos, que nós podemos entender este assunto? Bem-aventurados ou abençoados os que choram. Primeiro, Jesus está mostrando que nós precisamos chorar pelos outros. Veja que, vendo Jesus, Maria chorar pelo seu irmão Lázaro, que havia morrido, mesmo Jesus sabendo que iria ressuscitá-lo, não é? Lá em João 11, 35, o texto diz que Jesus chorou. Então, há um choro de lamento, porque ele se coloca no lugar de Maria. Maria ainda não sabia que Lázaro haveria de ressuscitar, mas ele se coloca no lugar dela. Há uma empatia de Jesus com Maria e Jesus então chora. Jesus chorou, diz o texto da palavra. Lágrimas verteram dos seus olhos por causa do seu amigo e da sua irmã querida lá na aldeia de Betânia. Jesus também chorou por Jerusalém. Lá em Lucas 19, 41, o texto diz que quando Jesus ia chegando
a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus chora porque eles não creram nele como Messias prometido, como Salvador. E Jesus chora por esse pecado da incredulidade. Eles não creem no Salvador. Paulo, ele recomenda uma empatia, uma identificação com o sofrimento alheio. Em Romanos 12:15, Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, você vai na casa do luto e você vai chorar. Na casa onde há abastança, alegria, uma promoção, uma bênção, nós vamos nos alegrar com a vida que Deus preservou, um aniversário, né? Então nós nos alegramos. Jesus estava a caminho do Gólgota e muitas mulheres o viram carregando a cruz depois de ser chicoteado, escarnecido, cuspido, incompreendido. E as mulheres então choravam e lamentavam. E Lucas 23:28 diz: porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, aquela cidade em que as pessoas não se arrependeram, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Então, a razão do pecado, de não se arrependerem, era exatamente: Jesus recomenda que se arrependam, que chorem pelos seus pecados. Então, a primeira lição que tiramos é que precisamos chorar pelas outras pessoas, porque ainda não estão vivendo a graça e a bênção do Senhor. Segunda questão, a gente poderia perguntar por que estes abençoados choram. Lamentar, chorar e bater no peito são práticas tipicamente judaicas. O que é que Jesus quer ensinar, especialmente para nós que não somos judeus? Note que há duas palavras gregas para expressar choro como um sentimento de uma dada situação. A primeira palavra é a palavra pentel, que indica uma tristeza controlada, um choro interior, como por exemplo em 2 Coríntios 12:21, quando Paulo diz: tenho receio de que indo outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por outros que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então, Paulo tem um choro interior, como Jesus teve por Jerusalém, por aquelas pessoas que ainda não se arrependeram, estão nos seus pecados. Existe uma segunda palavra mais forte, é a palavra grega klaio, é um choro audível, uma manifestação externa, como por exemplo quando Pedro nega a Jesus, como está lá em Mateus 26:75, o texto diz que então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante: você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, olha o que Jesus usa, a palavra klaio, chorou amargamente, quer dizer, um choro audível, um choro sentido, um choro profundo, um choro sentindo que o seu pecado de negar a Jesus foi ali colocado. Então a gente observa também quando uma segunda vez essa palavra aparece na ressurreição da filha de Jairo, que era o chefe de uma sinagoga, não é? Lá em Lucas 8:52-55, havia um choro audível, profundo também, e o texto diz: e todos choravam e pranteavam e choravam pela morte de uma menina, filha de Lázaro. Mas Jesus disse: não chorem desta forma, usa a palavra klaio aí, não é? Mas ela não está morta, mas dorme.
e riram-se dele. As pessoas se escarnecem de Jesus. E olha que o evangelista diz, Lucas, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. E voltou o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então veja que há duas expressões que são usadas para um choro superficial, interior, e um choro externo, profundo, de grande e imensa tristeza. Em terceiro lugar, em que sentido chorar é ser abençoado? Em Lucas 21, no verso B, Jesus diz: bem-aventurados vocês que agora choram, são os que agora choram, porque vocês haverão de rir. Então veja que, primeiro, o discípulo de Cristo é abençoado ou feliz no sentido pessoal, quando seus pecados foram perdoados e a demanda então foi resolvida diante de Deus. O Salmo 30, no versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em segundo lugar, o discípulo de Cristo é abençoado não somente no sentido pessoal, mas quando ele resolve ter ou receber uma consolação que vem de Deus. Veja que ele é abençoado pela consolação imediata, pelas tristezas passageiras, mas também pela expectação futura. Em Apocalipse 21:4, veja o que João, quando Jesus está falando com ele no Apocalipse, Deus diz: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e ela já não existirá, e não já existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ao contrário daquele que não crê no Salvador, tem a mesma sorte e infeliz nas penas infernais. Veja que Jesus conta uma história e quem nele não crê irá para o inferno. E Jesus diz: ali então haverá choro e ranger de dentes. Ali sim a pessoa vai chorar na rampa, não é? Como se diz no português claro. Veja que chorar é alívio para o coração daquele que crê no Senhor Jesus. E Jesus recomenda chorar pelos pecados nossos e dos outros com isso. E Jesus está mostrando que aquele que chora é aquele que vai ser abençoado por Deus, como está aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus faz um convite hoje ao seu coração. Em Mateus 28, no verso 20, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceite o convite de Jesus, mesmo que você esteja chorando por alguma situação. Deus tem um consolo ao seu coração, à sua vida. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.